Muito boa tarde para você, está no ar o Tarobá Esporte desta quarta-feira. É meio de semana, mas uma quarta-feira recheada de futebol, com bola rolando nos principais campeonatos estaduais do Brasil. E é claro que a gente dá uma atenção um pouco maior para o Campeonato Paranaense, até porque tem rodada hoje, tem jogo do Cascavel contra o Andraus às 8 da noite no Estádio Olímpico Regional. Olha, antes de chamar a reportagem que mostra a preparação do Cascavel para essa partida, deixa eu falar que você pode ir acompanhar esse jogo lá no Estádio Olímpico hoje à noite. Mande agora uma mensagem com foto que está assistindo o Tarobá Esporte para o 991 17 0028. Arrisque um palpite aí da partida entre Cascavel e Andraus. Nome completo, CPF. A primeira mensagem vai ganhar um par de ingressos para o jogo de logo mais às 8 da noite. E hoje, então, o Cascavel ainda invicto na competição, busca a segunda vitória, pega o Andraus, um adversário que já venceu o Cascavel aqui no Estádio Olímpico em campeonatos anteriores. Cascavel e Andraus, um confronto que coloca frente a frente os dois únicos vencedores na rodada passada. Ambos somaram 13 importantes pontos em seus respectivos grupos. E nesta quarta-feira se enfrentam pela terceira rodada. Inclusive, o confronto no Olímpico vai ser o terceiro entre os dois times. Até agora foram dois confrontos com uma vitória para cada lado. No duelo do ano passado, vitória do Andraus por 2-0, resultado que iniciou a sequência ruim do Cascavel e que culminou na eliminação precoce no estadual. Inclusive em compromissos pelo Paranaense, aquele foi o primeiro de uma sequência de 3 jogos sem vitória do Cascavel em casa. Antes, os dois times jogaram pela terceira rodada do Paranaense de 2024. Na ocasião, o Cascavel venceu o Andraus por 1-0. E naquele jogo do dia 24 de janeiro, a Serpente Aurinegra foi comandada por César Bueno, atual treinador do Cascavel. A gente fez um jogo em Maringá e lá em Maringá a gente acabou empatando, daí foi trocado o treinador e nesse período que ficou sem treinador eles pediram para que eu fizesse esses jogos até vir o novo treinador. E foi coincidência, né, de ser um jogo contra o Andraus, um jogo à noite, um dia de semana também, no meio da semana. A gente fez o gol já no início, acho que, sei lá, 3, 4 minutos, 5 minutos, não me lembro, não me recordo. Mas foi um jogo muito difícil até o final do jogo, a gente sustentou esse 1-0. Na rodada passada, o Andraus comemorou a primeira vitória no Paranaense e derrotou o Independente São Joséense por 2-0. Com isso, é o segundo colocado no grupo B com 3 pontos. E o Cascavel derrotou o Galo Maringá na condição de visitante. A equipe soma 4 pontos na quarta posição do grupo A. Logo, os 3 pontos nesse jogo em casa são fundamentais para as pretensões do Cascavel. Essa partida para nós é fundamental porque dentro da classificação agora igualou, né? O nosso grupo ficou todo mundo empatado e agora uma vitória pode nos manter na liderança do grupo, né? Então é um jogo importantíssimo, claro. O Andraus vem de um jogo muito bom contra o São Joséense, uma vitória que eles se impuseram muito bem, mas nós dentro dos nossos domínios a gente precisa de qualquer jeito desses 3 pontos. Vai ser um jogo muito complicado, mas nós vamos com força total para conquistar esses 3 pontos. No quesito defesa, o Cascavel está bem. É o único time que ainda não sofreu gols no Paranaense. O desafio de César Bueno é melhorar o desempenho ofensivo da equipe. Agora a gente espera contra o Andraus conseguir repetir, né? Ser um pouquinho mais objetivo na fase ofensiva e ser mais assertivo, né? Para que a gente não perca tantas oportunidades como a gente perdeu contra o Galo. A comissão técnica do Cascavel teve uma mudança. Ontem, a diretoria do clube comunicou a saída do auxiliar Zé Luiz. Com isso, Rodolfo Manuel, que é o preparador físico da equipe, assume essa função. César Bueno também falou da saída de Zé Luiz. A saída do Zé Luiz, ele recebeu uma proposta e optou por sair. É algo natural no meio do futebol. Claro que para nós aqui o Zé Luiz era uma peça muito importante, fundamental aqui para o nosso processo. Mas o Rodolfo agora vai me ajudar. Já conhece também todos os jogadores, está inserido no processo, então a gente acredita que ele vai substituir muito bem o Zé.
Aí, portanto, palavras do técnico César Bueno, Zé Luiz, então, que deve trabalhar com o Tcheco lá no Paraná Clube na disputa da segunda divisão do Campeonato Paranaense. Deixa eu reforçar aqui, então, valendo um par de ingressos agora para o jogo de logo mais às 8 da noite entre Cascavel e Andraus. Gente, a gente quer ver uma selfie de você, torcedor, mostrando também o Tarobá Esporte, manda nome completo, CPF e também arrisca um placar do jogo que ainda hoje aqui no programa a gente fala quem é o vencedor. Ainda falando do Cascavel, ontem no programa nós falamos que agora o técnico César Bueno tem mais 5 atletas que vieram do time Sub-20, que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Esses jogadores foram integrados ao elenco profissional e podem até ser usados agora na sequência do Campeonato Paranaense. Ontem eu estive lá no centro de treinamento do clube, gravei essa entrevista com o técnico César Bueno e perguntei justamente isso. O benefício de contar com mais 5 atletas que vieram da base para o elenco profissional. Eu sou um cara que gosto muito da base, a cultura do Cascavel tem que ser aproveitar jogadores da base, então quando eu vim para o profissional eu já trouxe muitos jogadores, agora a gente acompanha toda a competição do Sub-20 na Copinha e trouxe mais 5 jogadores e é algo que está no DNA do Cascavel, né? O Cascavel é um clube que necessita desse aproveitamento de jogadores, até não só técnico como financeiro, né? Então, são jogadores de qualidade, que não estão aqui de graça, são jogadores de qualidade, fizeram bons jogos, fizeram um estadual bom esse ano e fizeram agora uma copinha boa. Eu acho que eles vêm para agregar também nesse grupo que é tão reduzido em números, agora a gente começa a ficar mais equilibrado até em opções para os jogos. Então, do técnico César Bueno sobre o uso dos atletas da base no Cascavel. Falando em Campeonato Paranaense, ontem teve a abertura da terceira rodada com um resultado que foi até bom para a Serpente Aurinegra, porque o Curitiba foi até Maringá e venceu o Maringá Futebol Clube por 1-0 no jogo que abriu então essa terceira rodada. O Coxa está no grupo B, o Maringá também é grupo A, o Maringá então continua na última colocação com apenas 2 pontos e o Curitiba assumiu temporariamente a liderança do grupo B agora com 4 pontos. Está aí o gol do Pedro Rocha, um dos reforços do Coxa para essa temporada. O Curitiba agora, nas 2 primeiras rodadas do Campeonato Paranaense, usou um time alternativo, uma equipe de aspirantes, mas em razão dos resultados ruins nas primeiras rodadas, uma derrota para o Foz e um empate contra o Londrina, ambos em casa, ontem o Coxa fez o primeiro jogo como visitante, venceu o Maringá por 1-0, aí sim já passou a usar o elenco principal, time esse que vai disputar também o Campeonato Brasileiro, a elite do futebol brasileiro a partir do fim de janeiro. Então o Coritiba conseguindo a primeira vitória com o gol do Pedro Rocha, que foi inclusive destaque na Série B, atuando com a camisa do Remo no ano passado, agora vestindo a camisa de número 32 do Coritiba, e o Maringá começa a se complicar. 3 jogos, 2 empates, 1 derrota. Hoje então a terceira rodada tem sequência, a rodada do Paranaense. Eu quero destacar o jogo do Foz do Iguaçu, que faz mais uma partida como visitante. Vai enfrentar o Galo Maringá, essa partida vai ser às 7 da noite lá no estádio Lee Davis. O Galo é o único time que ainda não pontuou no Campeonato Paranaense, é o time de pior campanha, 2 derrotas em 2 jogos. E o Foz do Iguaçu tem uma boa campanha no grupo A, vem de um empate contra o Azures lá no estádio do ABC. Então o Foz fazendo mais um jogo como visitante, tem 4 pontos, enfrentando o Galo Maringá hoje à noite, 7 horas lá no estádio Lee Davis. Também hoje tem o Azures, que teve 2 jogos como visitante contra Cascavel e Foz. Faz a primeira partida no estádio dos Pioneiros, vai receber o Londrina. Esse jogo então às 8 horas lá no estádio dos Pioneiros em Pato Branco. Fechando a rodada hoje, rodada de hoje, tem o jogo entre Atlético Paranaense e Operário de Ponta Grossa, partida que vai ser às 8h30 da noite na Arena da Baixada. Essa rodada vai ser completa só amanhã com o Independente e Cianorte. Então hoje são 4 jogos, contando também com a partida do Cascavel. Depois do intervalo, Copa São Paulo de Futebol Júnior, a coisa já começa a ficar afunilada na fase de mata-mata. De volta com o Tarobá Esporte, abrindo espaço agora para a Copa São Paulo. Ontem teve sequência dessa segunda fase e olha, já teve alguns sofrimentos aí. E destaque então para o Operário de Ponta Grossa, ontem nós falávamos no Tarobá Esporte, é o único paranaense que se manteve vivo na Copinha e vai para a terceira fase. A Copinha agora só tem jogos de mata-mata. Se vencer, avança. O tropeço significa o fim da linha na competição. Dos 4 times paranaenses que começaram a Copinha, o Operário de Ponta Grossa é o único vivo. Ontem, avançou de maneira inédita para a terceira fase com uma goleada de 4-0 sobre o Independente do Amapá. Os gols foram de Deodato, Antony, Rafael Nadal e Gabriel Cardoso. Na terceira fase, o Fantasminha terá uma parada dura e encara o atual campeão São Paulo.
O tricolor paulista avançou ontem ao derrotar a Portuguesa por 2-0. São Paulo e Operário jogam nesta quinta, às 7 da noite. Quem passar desse jogo pega o vencedor do confronto entre Bragantino e Canaã, do Distrito Federal. O Massa Bruta vem fazendo grande campanha na Copinha e tem 100% de aproveitamento. Ontem, fez 3-0 no Comercial de Tietê. A segunda fase da Copinha teve Gigante de São Paulo sofrendo. Foi o Palmeiras que empatou em 3-3 com vitória no tempo normal e a decisão da vaga para a terceira fase foi para os pênaltis. O Palmeiras venceu por 3-2 e agora vai enfrentar o Flamengo de São Paulo. O jogo vai ser amanhã às 3 da tarde. O Fluminense também passou apuros na Copinha. Empatou em 1-1 com referência e venceu nos pênaltis por 5-3. Na terceira fase, o Flu encara o Ituano. Drama também para o Juventude, que precisou das penalidades para despachar o Águia de Marabá. Vitória por 5-4 depois de um empate em 1-1 no tempo normal. Na terceira fase, o Juventude enfrenta o Botafogo. O jogo será nesta quinta, às 9h30 da noite. O Fogão teve uma classificação mais tranquila, venceu o São José de São Paulo por 3-0. Quem também passou fácil foi o Internacional. Depois de uma primeira fase instável, o Colorado atropelou o Retrô de Pernambuco por 4-0. Destaque para o golaço de João Miranda, chute de muito longe. Amanhã, o Inter vai enfrentar o Nacional de São Paulo. Detalhe, tomou um 3-0 deste mesmo adversário na fase inicial. O Fortaleza avançou na Copinha e despachou um time paulista. Venceu o Novo Horizontino por 2-1 e agora enfrenta o IAC. E teve zebra na segunda fase da Copinha. O Atlético Mineiro se despediu do torneio com a derrota por 3-1 para o Ibrachina, que agora enfrenta o Santo André na próxima fase. Tá aí, portanto, informações da Copa São Paulo. Só para completar esse assunto, hoje, então, tem a abertura da terceira fase, 6h45 tem Chapecoense e Grêmio, 2h30 tem Mirassol e América de Natal, tem também o jogo do Cruzeiro contra a Ponte Preta, 5 da tarde, e o Santos joga às 9h15 da noite contra a Ferroviária, alguns dos mais tradicionais times na disputa da Copa São Paulo. Temos o vencedor, então, de um par de ingressos do jogo do Cascavel contra o Andraus, é o Wilson, lá do Santa Felicidade, diz que é avô da Valentina. Valentina apareceu aqui no Tarobá Esporte, então o Wilson pode retirar os 2 ingressos hoje na portaria da TV para assistir Cascavel e Andraus às 8 da noite. Nós falamos da Copinha, hoje tem rodada também no Campeonato Paulista, mas eu quero destacar o grande jogo entre Palmeiras e Santos. Essa partida vai ser às 7h30 da noite na Arena Barueri. O Verdão, que vem de uma vitória sobre a Portuguesa, atuando como visitante, e o Peixe também estreou no Paulista com vitória sobre o Novo Horizontino no último fim de semana. Então, hoje bola rolando pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Gente, tem rodada pelos campeonatos estaduais. No Gauchão, destaque para o Grêmio, que joga às 9h30 da noite contra o São José, estreia do Tricolor Gaúcho na Arena. O Grêmio que vem de uma goleada de 4-0 sobre o Avenida pelo Gauchão. Tem bola rolando no Rio de Janeiro com a estreia do Fluminense. Fluminense, então, fazendo a primeira partida contra o Madureira às 7h30 da noite. O Flamengo já faz o segundo jogo, 9h30 da noite, contra o Bangu. Tem bola rolando também em Minas Gerais. E hoje, na programação da Tarobá, na programação da Band, às 2 da tarde, tem um jogaço, que é o jogo das semifinais da Copa Africana de Nações entre Egito e Senegal. Hoje vão ser definidos os 2 finalistas. Mais tarde, às 5 horas, tem Marrocos e Nigéria. Lembrando que o Marrocos é o primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo de 2026, então, olho na tela, porque logo mais tem o jogo entre Egito e Senegal. Antes, vou passar a bola para o Ismael Elias, porque ele estará com você na programação da Tarobá com o Tempo Quente. Ótima tarde para você, amanhã eu volto ao 12h45.